Passamos à votação. Há sobre a mesa requerimentos de destaques, que serão lidos pelo senador Vicentinho Alves, primeiro secretário da mesa. Requerimento nos termos do artigo 312, inciso 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro destaque para a votação em separado da emenda número 80, de autoria do senador Cássio Cunha Lima, oferecida a medida provisória 670 de 2015. Assina senador Cássio Cunha Lima. Requeiro nos termos do artigo 312, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para a votação em separado da emenda número 127, apresentada a medida provisória número 670, de 10 de março de 2015. Esse aqui? Assina senador Cristóvão Buarque. Requeiro nos termos do artigo 312, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para a votação em separado da emenda número 126, oferecida a medida provisória número 670, de 10 de março de 2015. Assina senador Cristóvão Buarque. Há ainda sobre a mesa requerimento para votação em globo dos requerimentos de destaque. As senadoras e senadores que aprovam o requerimento de votação em globo dos requerimentos de destaque permaneçam como se encontram. Senador Cássio Cunha Lima. Contra. Estou me manifestando. Como o senhor chamou a votação... Aprovado contra o voto do senador Cássio Cunha Lima, do senador José Agripino, senadora Ana Amélia e de outros senhoras e senhores senadores. Senador Aécio Neves. Votação dos requerimentos de destaque para votação em separado das emendas número 80, 126 e 127, oferecidas à medida provisória 670 de 2015. As senadoras e senadores que os aprovam permaneçam como se PT vota não. Rejeitado. Presidente, verificação, senhor presidente. Eu peço verificação. Na forma do regimento, nós diferimos o pedido de verificação, com o apoiamento do senador Ronaldo Caiado, senador Flecha Ribeiro, senador Ataíde, senador Álvaro Dias, senador José Agripino, e outros, senador Wilder Moraes e outros senadores. Senhor presidente, o governo vota não. Senhor presidente, o PSDB pede o voto sim para que possamos permitir que a tabela seja reajustada a partir de janeiro. Não há ano fiscal capenga. O que o governo da presidente Dilma Rousseff do PT está querendo impor ao trabalhador e ao assalariado brasileiro é uma revisão da tabela do imposto de renda em apenas 8 dos 12 meses do ano. Durante 4 meses não haverá sequer o reajustamento da tabela, que não alcança a inflação, que já bateu até este presente mês em curso 5,5%, projeta-se para 9% de inflação até o final do ano, e o que estamos aprovando, já foi a verdade aprovado, foi uma tabela que começa com 4,5% e vai no máximo a 6,5%. O mínimo que os senadores que colocarão agora seus votos no plenário para que o Brasil todo acompanhe a votação e eles possam se dirigir aos contribuintes é reconhecer que em qualquer parte do mundo o ano fiscal é de 12 meses. Não é possível que se cape, desculpa a força da expressão, que se tolha, que se tore, que se tire, que se mutile do bolso do trabalhador, do assalariado, 4 meses do seu suor sagrado. Então, o PSDB, em defesa do povo brasileiro, em defesa de quem sua a camisa, de quem trabalha, de quem derrama o seu suor sagrado,
para sustentar sua família, pede que os senadores e as senadoras votem sim, em nome daqueles que trabalham no Brasil, para que a tabela seja reajustada pelo exercício fiscal. Não existe exercício fiscal de 9 meses. Não tem lógica, isso é uma falta de coerência absoluta. Imaginar que nós vamos estar reajustando a tabela do imposto de renda durante 9 meses e o restante do ano não. Então o PSDB encaminha sim e pede para que todos os senadores e senadoras votem em defesa e em respeito ao suor sagrado do trabalhador brasileiro, para que o reajuste da tabela do imposto de renda seja como deve ser feito pelo ano fiscal, que tem 12 meses e não apenas 9, como deseja o governo. O PT vota não, convoca os seus senadores e senadoras para votarem não aqui no plenário. Senhor presidente. PT vota não. Essa matéria foi vetada no primeiro momento pela Presidente da República. Houve um entendimento de vários líderes dessa casa, patrocinado por Vossa Excelência, não havia correção de tabela do imposto de renda. A tabela de imposto de renda ia ser corrigida 0 esse ano. Nós fizemos um entendimento para corrigir a tabela a partir de 6,5%. Então, para preservar a palavra dada, o acordo feito, o entendimento feito, e essa casa é a casa do entendimento e da palavra dada, senhor presidente. Pelo menos enquanto for líder, serei dessa forma eu procederei. Então, nós fizemos um entendimento e eu vou votar pelo entendimento que nós fizemos lá atrás, senhor presidente. Essa medida provisória foi fruto desse entendimento, portanto... Não houve entendimento, senador Eunilson, me perdoe, senador Eunilson, o senhor avoca o entendimento de líderes, eu sou líder do PSDB, o PSDB em nenhum instante participou do entendimento... Senador Cássio, eu não citei o nome de Vossa Excelência. Não, mas só disse de forma generalizada. Líderes, não só tem de líderes. Eu sou líder também, então não participei desse acordo. São líderes. Não falei o nome de Vossa Excelência. O acordo quando é feito... Portanto, eu não incluí Vossa Excelência. Deixando claro que o PSDB não participou desse acordo, que não defende os interesses do trabalhador brasileiro, que fique muito claro isso. Senador Ronaldo Caiado. O que nós estamos assistindo é algo inédito, ou seja, o PT começa a criar algumas figuras interessantes. É ano de 9 meses... São algumas situações inéditas que nós estamos vendo agora. Aquilo que nós aprovamos aqui foi exatamente 6,5%, que seria o reajuste de todas as categorias. Depois o governo veio com essa segunda tese de que 6,5% seria apenas aquele que tem um salário até R$ 1.700. E depois vem na edição da medida provisória no terceiro semestre. Então, quer dizer, presidente, eu acho que esse discurso da enganação, esse discurso da farsa, do estelionato, eu acho que nós precisamos de acabar com ele, senhor presidente. E essa emenda do senador Cássio vem exatamente recuperar aquilo que existe e que toda a vida foi feita, ou seja, o governo tem criado atualmente tantas situações constrangedoras para o país e não é possível que mais uma vez queira retirar para poder fazer frente a tanta corrupção praticada dentro do seu governo, querer tirar mais dinheiro do bolso do trabalhador brasileiro. Ele não suporta mais, senhor presidente, o voto dos democratas é sim para que possamos ter o reajuste durante todo o ano, senhor. Senador Benedito de Lira, como vota o PP? No decorrer de alguns meses, nós começamos a trabalhar aqui para fazer o entendimento do que diz respeito ao reajuste da tabela do imposto de renda. Realmente isso foi fruto de um trabalho e de um longo entendimento. No momento em que a gente chega a algum entendimento, lógico que existem as diferenças, mas a maioria daqueles que fazem a liderança nesta casa combinaram e concordaram para que houvesse esse entendimento do que houve. Por essa razão, eu encaminho, através do PP, o voto não a esse requerimento, a essa emenda apresentada pelo eminente senador, no que pesa o respeito que eu tenho por ele, Cássio Cunha Lima. Por isso, PP vota não.
Senhor presidente, PDT vota não. PDT vota não, senhor presidente. PDT vota não. Senador Fernando Collor, como vota o PTB? Não. PCdoB vota não, senhor presidente. PCdoB vota não. PR, presidente, caminha PR, voto. senador Blairo Maggi. Voto não. Senhor presidente. Senador Fernando Collor. O PTB encaminha a votação não, senhor presidente. PTB encaminha voto não. Presidente, o PSB libera a sua bancada. Senador Álvaro Dias. Presidente, a oposição só pode votar sim, é evidente, já que o contribuinte é garfado em 3 meses. O governo, mais uma vez, coloca a mão no bolso do contribuinte brasileiro. Por essa razão, o voto da oposição é sim, na esperança de ressuscitar essa proposta do senador Cássio Cunha Lima, que antecipa a vigência dessa proposta para janeiro, estabelecendo o exercício de 12 meses e não de apenas 9 meses. Foi uma esperteza do governo. Senhor presidente, PRB, para encaminhar? Como vota o PRB, senador Crivella? Senhor presidente, o PRB vota não, mas vê méritos e gostaria de que nós pudéssemos todos aqui aprovar que a correção valesse os 12 meses. Agora, a situação econômica do nosso país não permite. Portanto, o PRB vota não. PRB vota não. Senhor presidente. Senador Regulfi. Senhor presidente, apesar do meu partido ter orientado o voto não, o meu voto vai ser sim. Eu considero que o contribuinte brasileiro ter reajuste zero na tabela do imposto de renda nos meses de janeiro, fevereiro e março não é justo com o contribuinte, com o trabalhador desse país. Então, mais uma vez, eu vou ter que aqui contrariar, infelizmente, a orientação do meu partido, mas em respeito à minha consciência, aos meus eleitores que eu represento nessa casa, meu voto será sim. Senhor presidente, eu acho engraçado o discurso dos líderes da oposição, do PSDB em especial, fazendo aqui a defesa do interesse dos trabalhadores, da correção da tabela do imposto de renda. É importante olhar como foi no governo Fernando Henrique Cardoso. No primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso teve correção. A inflação foi de 22%, a correção foi de 20%. No segundo ano, sabe qual foi a inflação? Em 1996? 9,6%. Sabe qual foi a correção? 0%. No terceiro ano, a inflação foi 5,2%. Sabe qual foi a correção? 0%. No quarto ano, em 1998, teve inflação. Correção 0%. Estou falando isso, senhor presidente, que de 8 anos do governo do Fernando Henrique Cardoso, a correção foi 0 em 6 anos. Então, sinceramente, é preciso baixar a bola aqui um pouco e discutirmos com mais seriedade esse ponto. Esse debate não é simples assim. Eu não ia falar aqui, mas fiquei tão incomodado com algumas manifestações de senadores da oposição que eu quis relembrar um pouco a história desse debate. Presidente. Mas não tinha ano de 9 meses. Claro, senhor presidente. Presidente. Não tinha ano de 9 meses. Era 12, como vocês estão criando. É mais grave. Era 12 meses com 0. Como teve o governo Lula com 0 também. Era 12 meses com 0. Vários anos o governo Lula 0 também. Agora não tem ano de 9 meses. Eu compro o debate. Vamos ver no governo do presidente Lula. Vamos ver no governo do presidente Lula. Comprar você sabe fazer. Vamos ver. Olha só. Comprar você sabe. Deixa eu acabar. Um de cada vez. A defasagem no governo Fernando Henrique Cardoso, da inflação com a correção, foi defasagem de 42%. Houve defasagem no governo do presidente Lula. A herança maldita é da Dilma para Dilma, rapaz. Herança maldita é da Dilma para Dilma. Tem que aguentar. Vocês é que fizeram a herança maldita. Tô com a palavra, senador. Vocês destruíram tudo. Tô com a palavra, senador Carlos. Tô com a palavra. Deixa eu acabar. Não tem mais como construir mais nada. Deixa eu acabar. Deixa eu acabar. Presidente, deixa eu acabar. Eu peço que a segure a fala, senhor presidente. Vai acabar.
Ô, Moca, houve conta para nós. Com a palavra o senador Lindbergh Faria. Em seguida, nós daremos a palavra a dos 8 anos do governo do presidente Lula, não houve correção em 2. A defasagem dos 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso foi de 42,1%. Teve defasagem do governo Lula? Teve. Foi de 10%, senador Cássio. Essa é a diferença. Senhor presidente. Senador Aécio Neves, com a palavra. Não ia falar sobre esse assunto, mas não dá para ouvir calado, senhor presidente. Não é possível que o senador Lindbergh ache que os brasileiros não se lembram do que aconteceu. Ele não traz a realidade. O governo do presidente Fernando Henrique, senador Lindbergh, foi o governo do ajuste, o governo do Plano Real, que, aliás, o PT votou contra. Foi o governo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, aliás, o PT votou contra. Era o momento do ajuste, da estabilidade. E o presidente Lula, que Vossa Excelência se refere, foi quem herdou, foi quem surfou na herança bendita do presidente Fernando Henrique. Infelizmente, não existe mais herança do presidente Fernando Henrique para que os brasileiros possam sonhar com um futuro melhor. O governo do PT deixou a pior, a mais maldita das heranças para o governo do próprio PT. A herança bendita é desemprego de 12%, senador Aécio? Artigo 14, senhor presidente. Não tinha herança bendita no governo. Pelo artigo 14, senhor presidente. No artigo 14 foi citado pelo senador. Eu concedo a palavra ao senador Cássio Cunha Lima, na forma do artigo 14. O que está se discutindo aqui, e é preciso que todos ter a atenção devida, é se vamos permitir que o PT e o governo da presidenta Dilma Rousseff, como se não bastasse tudo, roubasse mais 3 meses do trabalho do assalariado brasileiro. O que o governo quer fazer agora, como se não bastasse Lava Jato, mensalão, o governo do PT agora quer roubar 3 meses do trabalho do assalariado brasileiro. Era só o que faltava. Estão roubando 3 meses do trabalho suado, sacrificado do trabalhador brasileiro. E lembrar que o presidente Fernando Henrique Cardoso já não está no governo há 13 anos. É uma verdadeira fixação que esse povo tem com Fernando Henrique Cardoso. É uma fixação. É algo que só pode ser saudade plena ou um amor muito enrustido, porque eles não tiram da boca Fernando Henrique Cardoso, que já não é mais presidente há 13 anos. Há 13 anos que Fernando Henrique Cardoso deixou a presidência da República. Então, eles, acostumados a roubar a Petrobras, a roubar o povo brasileiro de todas as formas, agora querem roubar o calendário romano, tirando 3 meses do suor sagrado do trabalhador brasileiro. A oposição continuará lutando em defesa do trabalhador do nosso país e não permitindo que agora queiram roubar até mesmo meses do calendário romano do trabalhador brasileiro. Presidente. Senhor presidente. Senador Valdemir Motta. Presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Senador Taíde. Eu quero retomar. Na verdade, o que está se votando é uma emenda do senador Cássio Cunha Lima, em que ele tem razão. Porque o cidadão recolhe o imposto de renda e durante 3 meses o governo não paga nada. O governo só passa a corrigir após 3 meses. É um absurdo isso. Eu tenho um projeto que corrige isso e que está tramitando. Então eu voto favorável por uma questão de justiça, deixando essa questão dos 2 governos para trás, mas o senador Cássio Cunha Lima, nessa emenda, ele tem razão. Por que é que o governo fica com 3 meses com o dinheiro e não corrige? E o mais incrível, senador Moca, é que os líderes do PT defendem que seja retirado dos trabalhadores 3 meses de reajuste, como se isso não significasse absolutamente nada. Realmente, o mundo está de cabeça para baixo, senador. Senador Donizete. Presidente, eu prefiro 1 ano de 9 meses do que 1 ano de 6 anos, certo? E se formos falar de roubalheira aqui, vamos falar da Vale do Rio Doce, que foi vendida por 3 bilhões e 800, quando valia 98 bilhões. Quer um roubo maior do que esse?
Mas vamos pegar as privatizações, não vou entrar nisso, eu não quero ficar aqui discutindo a roubalheira que houve no governo anterior, né? E eu queria dizer também que é o seguinte, a fixação que tem com a presidenta Dilma é a história, Senhor presidente, é o a história daquele do invejoso. Eu não dou conta de ser o que você é, eu quero te destruir, porque eu não consigo ser o governo que você é, não consigo fazer as coisas que fez, eu quero te destruir. Então, assim, essa balela aqui, de que está tirando 3 meses, está tirando não, está ganhando 9 meses. E se o ano for de 9 meses, é melhor do que um ano de 6 anos. Obrigado. Senador Cristóvão Buarque. Senador Renan, senhor presidente, vamos votar. Pedindo desculpas aos nossos colegas. É o SUS falando do mal lavado, do PT e do PSDB. Eu acho que está na hora de acabar com esse fla-flu maldito entre 2 partidos apenas, como se não houvesse mais nada nesse país. A verdade é que são parecidos em muitas coisas. E estão reduzindo o debate brasileiro a uma disputa de quem rouba mais, quem rouba menos, quem fez mais, quem fez menos, quem reduziu menos, quem reduziu mais. Está na hora de acabar o fla-flu. Senador Ataídes. Presidente, eu tenho o maior carinho. Antes de qualquer coisa, dizer que nós estamos votando o requerimento de destaque da emenda do senador Cássio Cunha Lima. E de outras emendas. Renan, senador Ataídes. Eu tenho o maior respeito pelo nosso querido senador Cristóvão. Isso aqui não é um fla-flu. Isso não é um fla-flu. Senador Aécio colocou muito bem. Fernando Henrique Cardoso viabilizou a economia desse país, isso é fato e ninguém pode contestar. Agora, o governo do PT não soube aproveitar as oportunidades, né? Quando pegou o país com a dívida de menos de R$1 trilhão, e hoje essa dívida está batendo na casa dos 5 trilhões de reais. E eu digo mais, senador Aécio, o senador que falou há poucos minutos, há poucos dias estava defendendo a presidente Dilma, agora está pegando ela de pau e já está defendendo agora Lula. E eu encerro dizendo o seguinte, se o PSDB cometeu erro, por que o Brahma, durante 8 anos, não fez a correção que deveria ter sido feita? Eu faço essa pergunta. Por que o Brahma, o número 1, não fez as correções que deveria ter sido feitas? Muito obrigado, senhor. Senhor presidente, Vossa Excelência podia encerrar a votação, senhor presidente? Nós temos que votar aqui, os servidores do Poder Judiciário estão aqui, presidente, desde cedo. Nós precisamos de fazer essa matéria logo, encerrar a medida provisória. A matéria já exauriu toda a discussão, presidente. Vamos para a votação? Faremos isso. Senador Randolph. Não, presidente, subscrever o que disse o senador Caiado. A maior contribuição para votarmos o PLC 28 é suspendermos, pararmos de discutir. Então, paro aqui. Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 31, não 36, nenhuma abstenção. E estão, portanto, rejeitados os destaques. Votação do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental, nos termos do texto aprovado e encaminhado pela Câmara dos Deputados. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se. Não foi nada perguntado? Aprovado o projeto de lei de conversão na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados, ficam prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela apresentadas. A matéria vai à sanção. O processado da proposição vai à comissão mista, nos termos do artigo 11 da Resolução número 1 de 2002, para elaboração do projeto de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da medida provisória, da vigência da medida provisória, no prazo de 15 dias contados da decisão. Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.